Olá, hoje vamos falar sobre declaração do imposto de renda pessoa física. A ideia com esse vídeo é tirar todas as suas dúvidas sobre quem está obrigado, quando que você tem que fazer, quais são os problemas que você pode enfrentar e principalmente quais são os documentos que você precisa separar para fazer essa declaração. Eu vou compartilhar com você aqui uma tela aqui do meu computador sobre tudo aquilo que eu preparei sobre a declaração do imposto de renda para poder te ajudar aí no teu dia a dia. Vamos lá. Então, primeira coisa que eu preciso te dizer é quem está obrigado a fazer essa declaração. Então, quem está obrigado em tese para fazer essa declaração todos os anos? Quem recebeu acima de R$ 28.559,70 de rendimentos tributáveis, tá? Se você teve rendimentos isentos superior a R$ 40 mil, você também está obrigado a fazer a entrega da declaração do imposto de renda pessoa física. Qual que é a diferença entre rendimentos tributáveis e rendimentos isentos? Rendimentos tributáveis, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas para você ter uma noção, são aqueles rendimentos do trabalho assalariado, ou prolabore, ou rendimento de aluguel, ou do profissional autônomo. Então, aquele rendimento que realmente é sujeito à tributação para fins da declaração do imposto de renda pessoa física. O rendimento isento, normalmente são aqueles rendimentos ou de uma aplicação financeira, poupança, caderneta de poupança tem rendimento isento, ou distribuição de lucro, se você é empreendedor, se é empresário, tem uma empresa no teu nome e tem lucro, vai ser considerado como um rendimento isento. Tem uma outra situação também, que é quem fez a venda de um imóvel e optou também pela isenção do imposto de renda, porque vai adquirir um novo imóvel em 180 dias e vai utilizar aquela receita em 180 dias. Se você teve atividade rural superior a R$ 142 mil, também já era obrigação de fazer a declaração. Se você tem bens e direitos acima de R$ 300 mil, e aqui vale apartamento, casa, terreno, inclusive terra nua, aplicação financeira, ativos, criptomoedas. Então, tudo aquilo que você tem de bens, você precisa, se você tem acima de 300 mil, você é obrigado a declarar. E se você também passou a condição de residente no país até 31 de dezembro de 2021. Tá? Então, uma atenção que eu peço aqui para as pessoas se você teve investimento de criptoativos, tá? Com transação superiores a 30 mil reais, isso vai gerar a obrigatoriedade de fazer a declaração. E se você fez algum tipo de investimento na Bolsa de Valores, isso também gera a obrigatoriedade de fazer a declaração, independente do valor que você investiu em Bolsa de Valores, tá? Então, se você fez investimento em criptoativos, se você fez investimento em Bolsa de Valores, procura um contador, conversa com alguém para verificar se você está ou não obrigado a fazer a declaração, tá? Uma outra atenção aqui que é importante, principalmente na questão do criptoativos, é controlar se você teve algum lucro na venda. Isso é bem difícil de fazer, o ideal é que você tenha uma planilha. Eu, normalmente, quando eu converso com os meus clientes, eu mando uma planilha para ele poder fazer essa identificação. Se você trabalha com operação de Bolsa de Valores, então se a operação é de day trade, então, ou se é uma operação comum, então para verificar se você teve lucro, se você teve prejuízo. Tem algumas empresas que são especializadas em fazer esse controle. Dá para fazer em planilha de Excel, mas o ideal é que você faça esse controle com esses softwares que tem à disposição aí no mercado, tá? Então, essa questão de bolsa também é uma coisa bem complexa e que você precisa estar atento aí nessas questões, tá? Aqui, como eu falei para vocês, o rendimento tributável são basicamente esses. Então, do trabalho assalariado, aquilo que é de prolabore, se você tem algum aluguel, que você aluga um imóvel, As pessoas falam, eu aluguei pelo Airbnb, isso também entra aí nos rendimentos tributáveis que precisam ser declarados. Se você recebe algum tipo de pensão alimentícia, então isso também precisa declarar. E se você teve algum tipo de rendimento acumulado, pode ser de uma ação judicial, uma ação trabalhista, tá? Então isso também você precisa estar atento e levar isso para a contabilidade, levar isso para o contador para ele fazer a declaração. Os rendimentos isentos, tá? Eu coloquei algumas possibilidades aqui.
Então, se você tem algum tipo de aposentadoria, né? Então, rendimento de aposentadoria ou de reforma ou de moléstia grave, isso para quem tem acima de 65 anos ali, né? É rendimento isento. Pensão, lucros, né? De sócios ou titular de uma microempresa que seja optante pelo Simples Nacional ou algum outro modelo, né, de tributação, lucro presumido ou lucro real, isso também vai declarar. Rendimentos da caderneta de poupança, bolsas de estudos, pesquisas, às vezes eu, por exemplo, aqui no escritório tenho bastante gente que são jovens, assim, que tá fazendo mestrado, tá fazendo doutorado, além das atividades de empreendedores, de empreendedorismo, assim, de ter uma empresa. Às vezes também é bolsista em uma universidade, esses rendimentos também podem, né, entrar lá na sua declaração do imposto de renda, a depender do valor que você recebe, e gerar a obrigatoriedade de fazer a declaração. Aqui eu coloquei um alerta, né, sobre a questão da distribuição de lucro, que precisa ter o lucro contábil evidenciado. Então, precisa a tua empresa ter um contador e esse lucro ser evidenciado nas demonstrações contábeis. Como que eu evidencio o lucro? Eu tenho as receitas, né? Então teve o faturamento lá da empresa, eu tenho as despesas, né? Os custos, as despesas. O que sobra dentro da contabilidade, a gente considera isso como lucro, tá? Então essa operação, esse cálculo é feito pelo contador, ele consegue fazer essa distribuição de acordo com essas informações que você manda para a contabilidade. E para fazer essa distribuição de lucro, extremamente importante, não pode ter nenhum tipo de débito tributário. Então, se a tua empresa tem débito tributário, você provavelmente vai ter problema aí nessa distribuição de lucros que a contabilidade precisa evidenciar para você. Então, conversa com o seu contador também para que ele possa te ajudar nessa questão. O lucro, né, da pessoa jurídica, ele só é considerado para aqueles que têm contabilidade regular, não tenha débito tributário e tenha saldo na contabilidade possível de distribuir. O mesmo se aplica ao microempreendedor individual. Então, se o MEI ele possui uma contabilidade de forma regular, ele é isento daquele rendimento, né, daquele lucro que ele teve naquelas operações. Agora, se ele não tem uma contabilidade feita de forma regular, porque o MEI está dispensado, parte daquele rendimento que ele tem ali, ele precisa levar da tributação da pessoa física como um rendimento tributável. O MEI ele vai ter duas situações. Vai ter uma parte que é rendimento isento, aplicando uma fórmula lá do lucro presumido. É uma coisa bem específica assim, da contabilidade. E para quem é MEI, daí, quando for conversar com o contador vai explicar como é feito esse processo. E o restante, que excede essa parcela de rendimentos isentos, precisa ser levado lá para a ficha de rendimentos tributáveis, tá bom? Quem faz lá, tem a declaração de imposto de renda, quem faz a declaração, dependendo do rendimento, se paga imposto de renda, né? E daí nesse caso só para quem paga, porque para quem não paga a questão da dedução é indiferente, assim, né? Você pode fazer uma dedução com despesas de instrução, despesa de saúde, previdência complementar, se paga pensão alimentícia para algum tipo de dependente, tá? O que entra ali como dedução para a instrução na educação é educação infantil, fundamental, médio, técnico, graduação, pós-graduação, tá? Isso é o que pode. E para a saúde, os mais comuns, então, é médico, dentista, plano de saúde, clínicas. Então, isso também é possível para poder, né, fazer as deduções do imposto de renda que foi pago. Precisa estar na declaração, caso você possua, né? Então, se você tem imóvel, precisa declarar. Não faça essa omissão, né, para o contador ou para o fisco dessa informação. Se você tem algum veículo ou embarcação, se você tem saldo bancário ou aplicação, se você tem ação, se você tem criptomoedas, informe isso para a pessoa que está lhe auxiliando a fazer a sua declaração, ou se é você mesmo que está fazendo essa declaração, coloque todas as informações
corretas, tá? Porque essas informações é obrigado, né, obrigatória, e se você fizer alguma declaração incompleta, o fisco ele pode entender que você, né, omitiu e está tentando esconder alguma informação e ele pode te aplicar uma multa, tá? Então tome cuidado com essas questões aqui do preenchimento correto da sua declaração. Se você faz isso com o contador, mande isso tudo para ele, porque o contador ele não tem como adivinhar, tá bom? Beleza? Quais são os principais documentos para fazer a declaração do imposto de renda da pessoa física? Então, claro, primeiro é a cópia da declaração do ano anterior. Então, se você nunca declarou ou se você declara, né, isso é importante porque a gente vai pegar os saldos, vai pegar as outras informações dessa declaração. Se nunca declarou, tudo bem. Comprovante de rendimento anual emitido pela fonte pagadora. Então, se você tem uma empresa, a contabilidade ela faz isso para você mensalmente, então ela vai ter essa informação. Eu, por exemplo, aqui dos meus clientes, eu tenho isso tudo aqui. Mas, às vezes, o meu cliente ele trabalha numa outra empresa, ou ele recebe uma pensão, ou ele é aposentado ele já tem algum outro tipo de benefício e tal, e esse comprovante de rendimentos, eu não tenho como adivinhar. Então, o cliente ele precisa mandar isso para a contabilidade, tá? Extratos bancários para fins de imposto de renda também é uma necessidade para a gente poder verificar lá os saldos que você tem de aplicação, saldo na conta corrente, se você teve algum financiamento, tem algum empréstimo para a gente poder lançar isso de forma correta. Não é o seu extrato da movimentação mensal, é um extrato específico para fins de declaração do imposto de renda, onde vai aparecer os saldos em 31/12, tá? Essa informação é extremamente importante. Pagamento das despesas, né? Então, com nome, CPF de quem recebeu, né? Ou CNPJ, tanto de educação quanto de saúde, tá? Então, esses documentos precisam ser separados. E também a relação de dependentes que você, por um acaso, tem, né, e queira inserir dentro da declaração também é importante. Às vezes nasceu um bebezinho novo na família, né? A contabilidade às vezes não fica sabendo. Então essas coisas você precisa separar e mandar isso para o teu contador para que ele possa fazer a tua declaração com a melhor qualidade possível, porque é garantia daí que você não vai cair num processo de fiscalização, num processo de malha, porque isso tudo é muito complicado, é muito chato assim estar respondendo o fisco quando tem algum tipo de problema. Então o melhor é fazer tudo de forma bem adequada. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar um link com a relação completa dos documentos, tá? Eu só estou te dando aqui uma ideia para você entender quais os documentos e a importância de separar isso com bastante zelo e cuidado, tá? Se você não declarar o imposto de renda da pessoa física, o que vai acontecer? Você vai ter uma multa, a multa mínima é de R$ 165, mas pode chegar aí a 20% daquilo que não foi declarado. Então, às vezes, você não declara uma venda de um imóvel, às vezes você não declara uma renda, às vezes tem alguma situação ali específica, a tua multa pode ser alta e pode ser pesada, tá? Às vezes acontece bloqueio, suspensão do CPF. Às vezes você quer abrir uma conta bancária, não consegue por conta dessa pendência, né? Quando você não declara renda, especialmente para aquele que é autônomo ou empreendedor, empresário que não tem uma comprovação de renda específica, você não consegue comprovar renda, não consegue fazer um financiamento bancário. Tem situações às vezes que a gente recebe aqui que está com algum tipo de benefício previdenciário bloqueado, né? Então assim, isso tudo é mais problemático para resolver fora do período. Então, o momento é agora, né? Dentro do prazo para poder fazer a declaração. Qual que é o prazo também para declarar isso? Normalmente é entre o mês de março e abril. Quem é meu cliente há bastante tempo sabe que eu não gosto e quase não faço nenhum tipo de declaração no mês de abril. Eu declaro tudo o que eu preciso fazer e todos os meus clientes já estão bem assim educadinhos, né? E por isso eu agradeço também. E me entregam a documentação sempre já no início de março para a gente fazer, não precisar ficar com pendência para o fisco, não precisar, o sistema caiu, tá fora, não sei o que, sempre dá um rolo. Então, a gente sempre recomenda que seja feito em março de cada ano, tá? Dicas que eu sempre dou. Mesmo que você não esteja obrigado a fazer a declaração do imposto de renda da pessoa física, faça, tá? Porque você dá para o fisco informações dizendo assim,
cara, esse cara é um cara idôneo, um cara legal, um cara correto, então dá mais transparência. Eu faço essa indicação. Se você não está declarado como dependente em uma outra declaração, faça essa declaração. Principalmente para quem tem empresa, tá? Para quem é MEI, para quem tem empresa no Simples Nacional, esses pequenos empreendedores, assim, eu sempre recomendo para todo mundo, tá? Até porque se a gente precisar retificar alguma informação, né, acontecer alguma coisa, a gente consegue fazer sem nenhum tipo de multa. Então, eu sempre recomendo, tá? Uma dica também que eu dou é sempre busca o auxílio de um contador. É extremamente importante que você tenha um contador parceiro para poder te ajudar, para que você não faça besteiras, tá? Por exemplo, aconteceu agora, há pouco tempo, referente ao ano anterior, uma pessoa foi fazer a sua declaração, o programa está liberado, a Receita Federal libera, mas colocou uma série de coisas erradas, e daí as deduções que ela tinha feito, ela não tinha suas devidas comprovações, caiu no processo de malha. Depois que a gente entrega a declaração, tem dois modelos ali, né, o simplificado e o completo. Quando a gente escolhe um modelo desse e passa o prazo de entrega, eu não consigo mais mudar o modelo, trocar da simplificada ou para completa. Nesse caso, ela tinha escolhido a completa, só que com a completa, com as deduções que ela tinha colocado errado, porque ela tinha entendido a legislação, a aplicação da legislação de forma errada. Depois a gente não conseguia mais mudar o modelo, né, para simplificada, e ela, em vez de pagar R$2.000 de imposto, ela pagou 7, além de multa, além de juros e tal, porque ela fez o preenchimento da declaração equivocado. Então, procure um contador, tá? É bem mais barato do que fazer besteira, tá? E uma outra coisa separa a documentação, não deixa para a última hora, tá? Porque isso é sempre um problema. E se você tiver alguma dúvida sobre a declaração, pode me mandar no meu e-mail. As pessoas acabam me perguntando, Alexandre, quanto que custa isso, né? Quanto é que é o trabalho de um contador para poder fazer esse trabalho? Eu costumo dizer que isso é um trabalho barato pela questão técnica e pela responsabilidade que a gente acaba tendo, tá? Só que, claro, cada um sabe do seu bolso e cada contador, cada escritório também tem uma cobrança. Aqui, por uma questão ética, a gente não pode falar, questão de preços e tal, mas se você tiver interesse, procura um contador, faz, né, uma conversa, verifica qual é a capacidade técnica que ele tem, quais são as indicações que ele te dá, o valor que ele te cobra, para ver se isso cabe aí no teu bolso, tá? Se você tem alguma dúvida, manda aí um e-mail ou deixa aqui embaixo também nesse vídeo, que a gente pode te ajudar a conversar, tá bom? Um grande abraço e até uma próxima!